Oi, muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de aromaterapia para animais, né? Tudo que você precisa saber. Então, nós da Aromaterapete trouxemos esses vídeos para você, essas 3 aulas gratuitas, para você ter uma noção do que é realmente a aromaterapia, como ela pode ajudar seu animal de estimação, como ela pode ajudar você, sua vida, sua casa. Enfim, é uma terapêutica muito interessante, uma terapêutica muito fácil de usar, que todo mundo pode aprender, mas que tem efeitos maravilhosos na nossa vida e na vida também dos nossos pets. Então, por que não a gente colocar na vida deles esses óleos essenciais, né? Esses aromáticos curativos, como um benefício para a longevidade, para a qualidade de vida deles, não é mesmo? Então, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar para você. Então, eu sou a doutora Carol Preyer, Caroline, que vira Carol em 2 segundos. Eu acho que toda vez que eu me apresento, né, como Caroline, em pouco tempo a pessoa já está me chamando de Carol. Então, eu já assumi isso e sou a doutora Carol Preyer. Eu sou responsável pela equipe técnica, né? Então, a equipe de parte veterinária da Aromaterapete, da nossa linha de produtos e também da produção de conteúdo sobre esse assunto. Então eu tenho médica veterinária hoje médica veterinária integrativa, são 19 anos aí de formação e eu acho que eu considero que uma vida inteira de estudo, buscando tudo que a gente tem de melhor, tudo que a gente tem de diferente até para tratar da saúde. E aí, nessa busca, não só da saúde física dos nossos animais, como da saúde emocional deles, e a nossa saúde humana também, de tutor. Vocês vão ver durante a nossa conversa aqui é, que a sua relação com o seu animal pode trazer muita coisa de benefício ou não para a saúde dele mesmo, né? Então, a aromaterapia, ela entrou na minha vida realmente por uma necessidade minha. Minha nem tanto, uma necessidade de um animal meu. Então, mesmo nós, como médicos veterinários, né, não fique você achando que o médico veterinário sabe tudo. Não, o médico veterinário não sabe quase nada. E a gente sai muito cru da faculdade. Então, a gente aprende o básico, mas a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos através de muito estudo. Então, através de pós-graduações, cursos extracurriculares, enfim. Tanto que hoje a gente tem na medicina veterinária as especializações. Então, a gente tem o médico dermatologista, a gente tem o nutrólogo, a gente tem o gastro, a gente tem o endócrino, não é assim na nossa vida, né? Quando a gente procura um profissional para cuidar da nossa saúde, isso tudo foi trazido para a veterinária também, graças a Deus. Então, cada profissional ele vai buscando na área de interesse dele ali conhecer melhor e mais profundamente aqueles sistemas, o que é muito necessário, né? E eu, como clínica geral, sempre me interessei por esse tratamento mais natural, é uma coisa que eu já via dentro da minha casa, mas eu confesso que por muitos e muitos anos de atividade, eu fui aquela veterinária que usou muito remédio, tá? Então, um dos meus chefes, vamos dizer assim, né? Então, eu trabalhei numa clínica muito grande e eu chegava a ganhar prêmios de laboratórios por indicação não só de vacina, mas por medicamentos. Então, por vender muito remédio, obviamente a gente tinha uma rotina muito grande, mas eu chegava a ser premiada por conta disso, né? Só que aquilo chegou um momento que começou a me incomodar. E, como eu disse para vocês, a aromaterapia chegou na minha vida por uma necessidade pessoal minha e de um pet. Então, um problema de um animal meu que eu não conseguia resolver. E que eu usei de tudo que vocês podem imaginar, todos os tipos de terapêutica, então, de drogas analgésicas, anti-inflamatório, antibiótico, e nada resolvia. E a aromaterapia é uma coisa que eu não tinha tentado até então. Então, eu conheci o uso dos óleos essenciais, esse benefício, até porque era um problema ali que tinha um fundinho emocional e graças a Deus a gente conseguiu resolver o problema dela. Mas vocês vão conhecer mais sobre o assunto em um outro momento, que não é a pauta de agora, não é mesmo? Então, eu vim para a equipe da Aromaterapete e essa empresa, gente, ela nasceu não só da necessidade de ajudar os animais. A gente vai conversar bastante sobre isso também, mas pela necessidade de trazer um equilíbrio entre o tutor e o seu animal de estimação. Se vocês ouvirem aí um barulho um pouquinho diferente, é porque na Aromaterapete é uma empresa de fundo veterinário e a gente tem nossos parceiros e aqui nossos colaboradores animais e tem um logo roncando aqui do meu lado, muito relaxado com o uso dos óleos que a gente faz aqui, né, no nosso escritório.
Então até peço desculpa, mas é o nosso dia a dia, a nossa realidade, né? Ela tá aqui bem roncando. Bom, com essa necessidade da gente trabalhar tanto os tutores como os nossos animais de estimação, não só na parte física, né, mas na parte emocional, vocês podem, quem já conhece a nossa linha de produtos vai ver que a aplicação, por exemplo, dos nossos blends, que são mix de óleos essenciais, mesmo na embalagem, a gente já começa orientando o tutor a pingar nas mãos o óleo essencial, aquela misturinha, esfregar uma na outra para liberar aqueles aromas, primeiro inalar e depois oferecer para o seu animal, porque é uma maneira da gente fazer um sinergismo das energias do tutor, do pet, e estreitar esse relacionamento, estreitar esses laços de amor, né? E tornar o tratamento, vamos dizer assim, com os óleos essenciais, uma coisa agradável para ambos os lados. A gente tem também a parte energética que a gente consegue trabalhar com os óleos essenciais. Então hoje, gente, por opção, eu acabo usando só técnicas mais naturais de tratar a saúde. Então, técnicas como o uso de uma alimentação mais natural, laser terapia, acupuntura, homeopatia. Então, eu integro essas partes mais naturebas, vamos dizer assim, para muita gente, né? Mas que na verdade existe bases científicas, existe a base química e a gente vai falar disso aqui nessas aulas gratuitas, né? Então vocês vão entender um pouquinho da química dos óleos e mesmo aquela pessoa que é mais cética, e às vezes eu tenho algum colega que de faculdade, algum colega veterinário que fala assim para mim, eu não acredito em óleo essencial, viu? Eu não acredito nessas coisas, mas na verdade a gente traz a parte científica, são moléculas químicas que de alguma maneira interagem com o organismo vivo, seja o nosso, seja o organismo dos nossos pets. Só que por opção, eu prefiro tratar a saúde de uma maneira diferente, não só deles, a minha. E eu gostaria que vocês entendessem sempre que a maneira que você trata a sua saúde reflete na saúde do seu bicho. Da mesma maneira que o que você come reflete na sua saúde, isso vai refletir na dele. O que ele come vai refletir na saúde dele. Então, o tratamento da aromaterapia, a aromaterapia é mais uma ferramenta. É alguma coisa que você pode trazer para a sua vida para complementar o tratamento. Não quer dizer que você vai no veterinário, vai estar tratando um problema específico do seu animal, que você vai parar de fazer tudo que você fazia até hoje e entrar com a aromaterapia e vai resolver os seus problemas. Não é isso. Não é isso que a gente propõe aqui. Pelo contrário, a gente está buscando um equilíbrio geral do organismo, um organismo feliz, um organismo equilibrado. Nossa, é saúde na certa, né? Bom, então a gente está aqui para introduzir esses conceitos de aromaterapia para a sua vida, para a vida do seu pet e da sua casa, para que tudo aí fique super harmonioso. Mas afinal, o que é aromaterapia, né? Quando a gente fala de aromaterapia, bom, é uma terapia que usa óleos essenciais, né, e outros produtos de origem vegetal. Então a gente talvez possa considerar aromaterapia, talvez não, a gente pode considerar aromaterapia como uma parte da fitoterapia. Então a gente extrai das plantas algum elemento ali que ela tem ali na natureza e pode dar pra gente usar de maneira benéfica para o nosso corpo, né? E quando a gente fala disso, eu já falo para vocês uma coisa certeira. Óleos essenciais curam problemas, às vezes, incuráveis. Ou, às vezes, problemas muito chatos que a gente tem no nosso dia a dia. Você conhece algum cachorro ou já teve algum cachorro com problema de pele? Poxa, isso é uma coisa tão comum na clínica, né? Quantos e quantos animais chegam na clínica veterinária com algum probleminha de pele? Uma dermatite, uma alergia que ninguém sabe. Ela vem e vai assim durante o ano ou durante algumas fases da vida e que não tem explicação. Ela simplesmente aparece e desaparece, e aí a gente enche o nosso animalzinho com corticoide, com antibiótico. Será que tudo isso é realmente necessário? Será que a gente tem que sobrecarregar o corpo desse animal com tantos remédios, né? A gente tem hoje uma linha imensa de medicamentos para atopia, que seria aquela alergia sem causa definida, né? Então, e é muito difícil para a clínica. Então, o médico veterinário, a gente vai no erro e no acerto. Mesmo os dermatologistas, é super complicado a gente cuidar de uma alergia, um problema de pele. O que será que a aromaterapia pode fazer alguma coisa para a pele do seu animal? Pode. Ela pode fazer muita coisa. O tropismo da pele com os óleos essenciais, nossa, são maravilhosos os efeitos da aromaterapia, não só para bicho, para a gente também. A gente consegue tratar psoríase, queda de cabelo,
A parte estética, uma das coisas super fortes da aromaterapia no mundo, né? Principalmente na França, onde a aromaterapia é super difundida, começou muito fortemente nessa parte estética. Então, olha que maravilha! Se faz bem para a pele e para o emocional das pessoas, vai fazer a mesma coisa para o seu bicho. Então, a gente fala aqui de novo, de problemas de pele. Você já parou para pensar o porquê que o animal desenvolve problema de pele? Obviamente, são inúmeros os motivos, né? Então, tem uma infecção fúngica e bacteriana lá que deu um problema. Só que a gente tem, não só a gente, mas eles também têm fungos e bactérias que existem na pele normalmente. Existe lá e tá tudo bem. Quando esse animal está equilibrado, aquele fungo, aquela bactéria, não dá problema nenhum, não dá ferida, não dá coceira, não dá nada. Por que será que às vezes a pele desestabiliza e acaba aparecendo um problema? Uma otite, por exemplo, então uma dor de ouvido que o cachorrinho tem. Animal que tem predisposição a ter dor de ouvido, geralmente não é uma vez só. Então, um animal que qualquer coisa diferente que acontece com ele, pum, estoura lá o ouvido. E essa coisa diferente pode ser desde cair água no banho, né? Um banho que a gente dá em casa, ou às vezes até mesmo no pet shop. Não que seja culpa do pet shop, tá? Não é isso. Mas o animal de se estressar, o animal que não gosta de tomar banho, ele vai num pet, ele vai num lugar diferente, tem um banhista que ele não conhece, se sentiu inseguro, talvez nem entrou água no ouvido dele, mas depois de uns dias ele começa manifestando uma otite, porque ele tem essa predisposição e alguma coisa no ambiente dele aconteceu que baixou a resistência de certa maneira e veio a infecção de um fungo e bactéria que estava até então ali quietinho, sem dar problema nenhum. Então a aromaterapia ela pode ajudar muito nisso, porque além do fator físico, da atividade física que essas moléculas que a gente vai conhecer já já tem sobre a pele ou sobre outros tecidos do nosso organismo, tem também ação emocional. Então, quando a gente tem um problema desencadeado por um sentimento, uma emoção, a gente consegue, com a aromaterapia, tratar dessas duas frentes. Isso é mágico, isso é muito legal, né? Outra coisa que a gente pode tratar com a aromaterapia, inclusive, a gente tem na nossa linha de produtos específicos para esse tipo de tratamento, para a pele, e outra coisa que é o tártaro. Você sabia? Tártaro, né? Então, aquela crosta que fica nos dentes dos animais, aquela parte mais escura dos dentes, às vezes alguns animais chegam a perder os dentes. Tártaro, aquela placa bacteriana, causa um mau hálito terrível nos cachorrinhos, nos gatos também. Agora, talvez você não saiba que 80% dos animais, a partir dos 3 anos de vida, tá? Quando eu falo 3, é um animal super jovem. 3 anos de vida é nada, é um bebê praticamente, né? Apesar de a gente já considerar um animal adulto, mas é um animal jovem. 80% desses animais tem tártaro. Você sabia disso? Provavelmente não. Só que o tártaro, gente, é um grande vilão da saúde de cães e gatos. Mas quando eu falo grande, você não imagina o quão grande ele é. O tártaro é placa bacteriana. Essa placa bacteriana, ela se acumula nos dentes dos animais por alguns motivos. Então, primeiro, será que os nossos animais estão comendo uma alimentação adequada para eles? A maioria come ração, muitos ração de excelente qualidade. Mas será que essa ração, mesmo de excelente qualidade, com essa suplementação nutricional toda que ela tem, né? Então, seguindo os padrões aí da classe, né? De ter todos os minerais, vitaminas, proteínas. Mas será que é o melhor para ele? Será que ela também não pode estar interferindo nessa formação dessa placa em excesso? É uma coisa que a gente tem que ficar atento. Outra coisa, o pH da saliva, tanto de cães como de gato. Faltam ali enzimas, né? Ou o pH é diferente de alguma maneira que não digere tudo aquilo que a gente digere. Então, enquanto os humanos têm um pH de saliva que é mais propenso à formação de cáries, cães e gatos têm um pH mais propenso à formação do tártaro. O que nós humanos fazemos para a gente controlar e evitar problemas na nossa boca? A gente não faz escovação diária? A cada refeição a gente vai lá e escova os nossos dentes? A gente faz isso com os nossos animais? A grande maioria de nós não, não é mesmo? Mas talvez seja um hábito para a gente começar a aplicar no dia a dia, pensando na saúde deles. Porque o bafinho que eles trazem ali, aquele mau cheiro na boca, é o menor dos problemas que um tártaro pode causar. Essa placa bacteriana, que é uma bactéria em excesso que ficou ali na região dos dentes,
Primeiro, vai inflamar a gengiva. Vai inflamar a gengiva? Dá dor. Né? Quem já teve um problema aí nessa região sabe, uma dor de dente, enfim, né? Vai dar dor. Além da dor, é uma concentração muito alta ali de bactérias não benéficas, porque a gente tem bactérias que são excelentes para o corpo, como a gente tem bactérias que são péssimas. E aqui a gente tem bactérias ruins. Elas vão ser constantemente ingeridas. Se elas são ingeridas e pela inflamação mesmo da gengiva, né, que deixa aquela região mais vermelha, mais inflamada, friável, quer dizer que a gengiva sangra, você vê que o seu animal morde um brinquedinho, né, ou está brincando com você e tem um sangramento, isso não é normal. Através desse sangramento, essas bactérias podem entrar na corrente sanguínea. Entrando na corrente sanguínea, ela pode ter acesso a qualquer órgão do corpo. Então, muita gente não sabe, mas o tártaro, gente, ele é causador de problema renal, de problema hepático, ou seja, problema no rim, problema no fígado, de problema inclusive cardíaco. E por que não a gente mudar a vida deles e proporcionar uma limpeza nessa boquinha também? Então, a aromaterapia ajuda até nisso. Olha que coisa mais linda. Então, uma coisa de saúde tão básica e que a gente nem sabia antes que era tão importante cuidar da boquinha deles, mas um animal saudável é um animal que não tem tártaro. Da mesma maneira, um humano saudável é um humano que tem uma boca saudável. E tudo isso a gente vai falar, uma terapia ajuda muito para esses dois casos, são tão comuns, né? Praticamente todo animal que eu conheço já em algum momento teve problema ou com tártaro ou um problema com pele. A gente pode ativar aí a aromaterapia e trazer mais saúde e bem-estar para esses nossos animais. Mas não é só de saúde que a aromaterapia vive, vamos dizer assim. Não é só na saúde física que a gente pode usar uma terapia em benefício da saúde animal. A gente pode também fazer um cuidado comportamental. A gente pode ajudar a mudar algum comportamento. Quantos e quantos animais não têm problemas comportamentais? E quando a gente fala de problemas comportamentais, a gente está falando de agressividade. A gente está falando de excesso de latido, sabe aquele animal ansioso que não pode ver um barulho, que não pode ver uma pessoa passando na rua, ou aquele animal que passeia e quer latir para os outros animaizinhos ou para as outras pessoas, que fica nervoso, irritado. Isso não é uma coisa normal, não é uma coisa de uma criatura equilibrada. Né? Alguma coisa ali não está muito certa. Ele está mostrando para a gente que algo não vai bem. Né? E a gente tem que cuidar e pensar nessas emoções e nesse comportamento. O que está errado? O que a gente pode fazer por esse bichinho? Obviamente, quando a gente fala de comportamento, a gente pode usar alguns truques e algumas técnicas de adestramento, ajuda muito, né? O condicionamento, você ensinar algo para um animal, é super benéfico para a saúde mental dele. É necessário para a saúde mental dele. Mas a aromaterapia, mais uma vez, ela vem como um coadjuvante, ela vem como um plus nesse tratamento, ela vem como um plus nesse momento de treinamento, onde ele vai associar um novo aprendizado com uma sensação gostosa, com uma coisa boa, com uma coisa positiva. E os resultados, mesmo de adestramento, são muito superiores do que quando a gente não usa e não introduz a aromaterapia nesse circuito, né? nessa mudança de rotina e mudança de vida do animalzinho. Outra coisa que é uma alteração de comportamento, gente, automutilação. Quantos e quantos animais não ficam se lambendo até formar ferida? Isso, inclusive, foi... Lembra que eu falei que eu busquei a aromaterapia como um recurso para algo que eu não estava conseguindo resolver? Eu tive um animal com automutilação, ela passou por um momento X, um estresse ali na nossa vida, né? Uma mudança na nossa dinâmica familiar, e ela desenvolveu uma lambedura excessiva que por nada nesse mundo resolvia. Inclusive, medicamentos antidepressivos a gente introduziu no tratamento dela, que também não surtiu o efeito desejado. Hoje é um animal que ele está controlado, é um animal que já não se lambe mais, é um animal que a gente conseguiu, através de várias técnicas e com uso bacana e incisivo da aromaterapia, a gente conseguiu mudar um padrão mental desse animal. E isso foi lindo de ver. A recuperação foi muito bacana, porque você vê que é um animal que hoje está um animal senil, mas é um animal feliz, é um animal alegre, é um animal que brinca, é um animal que tem uma saúde oral, ou seja, uma saúde da boca perfeita. Quem vê uma foto de um dentinho aí desse animal que está com 13 anos não acredita, fruto
dessas técnicas todas mais naturais, ou seja, é possível a gente mudar a vida do animal e a gente dar mais qualidade e longevidade, ou seja, aumentar o tempo de vida útil e saudável dos nossos bichos, né? Além dos problemas comportamentais, a gente também pode, através da aromaterapia, trabalhar os emocionais. São duas coisas diferentes. Quando eu falo de problema emocional, eu estou falando de medo, mais uma vez eu trago aqui ansiedade, comportamento e sentimento, ou seja, emocional e comportamental, são coisas que se confundem, tem algumas sensações que estão ali interligadas, mas de qualquer maneira, a gente vai ver que a aromaterapia ela age muito no cérebro. Então ela tem a possibilidade de alterar sentimentos, emoções. E isso é muito legal, porque muito da nossa doença e da doença deles começa aqui, começa aqui. Então a aromaterapia ela vai ser uma ferramenta aí fortíssima para a gente trazer qualidade de vida para todos, né? Bom, óleos essenciais. Afinal, o que é um óleo essencial? Então, um óleo essencial a gente chama, e vocês podem encontrar, quem já pesquisou um pouquinho, quem já trabalha com óleos essenciais, falar que é um metabólito secundário de plantas aromáticas. Mas, Carol, meu Deus, o que é isso? O que seria um metabólito secundário? Então, quer dizer que o óleo essencial é um produto, é uma substância produzida numa planta, né? Que não está ligada necessariamente à vida daquela planta. Então, não está ligada à reprodução, à respiração e nem à nutrição dela, mas que ele é produzido para uma função importante, uma função importante na qualidade de vida daquela planta. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, um óleo essencial, um produto que a planta produz ali como um cicatrizante. E aí tem um exemplo que fica bem fácil da gente trazer na nossa mente para entender, tá? Não que isso seja um óleo essencial, mas acho que vocês vão entender. Então, uma seringueira que é aquela árvore, né, que a gente tem muito na região norte, nordeste, é aquela árvore que tem muito na Amazônia e que a gente retira dela o látex. Como é que a gente consegue o látex daquela seringueira? Então, é feito um machucado na casca da árvore, certo? A gente estuda isso no colégio, né? Então, quando a gente está lá no primário, começando a estudar ciências, tal, é muito comum os professores trazerem isso pra gente. Então, é feito um machucado mesmo, com uma faca, com um facão na casca dessa árvore, e ela produz uma seiva. Ela produz uma seiva leitosa, que depois é recolhida e vai para a indústria e vira borracha, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é que essa seiva leitosa que essa árvore produz, para que ela faz isso? Aquele momento que ela é machucada, ela escorre por ali essa seiva que ela vem com a função de cicatrizar essa região machucada. É como se fosse um band-aid, um curativo, entende? Então ela tem função ali para não deixar fungos e bactérias entrarem por aquela ferida que foi feita na árvore e acabar com a saúde da árvore. Então a gente tem que pensar assim, esses óleos essenciais, eles têm funções semelhantes. Então são substâncias que a planta produz por algum motivo, para benefício próprio. E que a gente, como talvez explorador, ou até usando de recursos naturais, a gente pode trazer essas substâncias para cuidar da nossa saúde também. Tanto a nossa saúde física como a nossa saúde emocional. E isso é muito legal, isso é muito lindo. Então, os óleos essenciais, por que eles funcionam no organismo vivo, seja bicho ou seja gente? Eles funcionam porque eles são feitos com moléculas, né? Também vamos conversar sobre isso, mas eles são produzidos com os mesmos ingredientes que a gente usa para ter o nosso corpo. Então, as mesmas moléculas de carbono, de hidrogênio, de oxigênio que são usadas para fazer o nosso corpo, são as moléculas usadas como ingredientes dos óleos essenciais. Então, existe uma interação fácil. É como se elas se reconhecessem. São ingredientes afins, entende? São ingredientes comuns. Então, por isso que eles conseguem ter uma relação com as nossas células e com as células dos nossos bichos, trazendo esses mesmos benefícios que ele traz para a planta, por exemplo. E aí, quando a gente fala de óleo essencial, uma coisa que tem que ficar muito clara e é super importante você entender que são substâncias muito concentradas.
Então a gente pega um óleo essencial, ele tem todo um processo que a gente vai conhecer junto aqui para a gente conseguir retirar da planta esses óleos, mas são produtos muito fortes. Principalmente quando a gente fala em animal de estimação, usar aromaterapia, a gente tem que ter esse cuidado sempre, tá? Para você ter uma ideia de quão fortes eles são, de quão concentrados eles são, então imagina assim, que uma gota, uma gotinha assim, uma gotinha de um óleo essencial equivale a 25 xícaras de um chá. Agora imagina, né? É muito comum, a gente tem até na sabedoria popular, a pessoa fala assim, você está enjoado, está sentindo mal, comeu alguma coisa que não cai bem? Toma um chazinho de boldo. Por que vem essa sabedoria popular? Porque as pessoas descobriram já há muito tempo, um contando para o outro, imagina, a medicina tradicional, do jeito que a gente conhece hoje, a medicina ocidental, é uma medicina relativamente jovem, né, que vem aí se fortalecendo desde a época da Revolução Industrial, mas antes disso a gente não tinha tanto recurso terapêutico, que eu falo a nível de drogas, de remédios, como a gente tem hoje. Então era muito usada a sabedoria popular, aquilo que uma pessoa, uma erva, que uma pessoa usou alguma vez e deu certo para algum sintoma, isso era passado de geração em geração e as pessoas aprenderam que aquela erva curava tal problema. Assim que funciona a fitoterapia, ou seja, a terapia medicamentosa, vamos dizer assim, das plantas, né? Os chás, as ervas que podem trazer benefícios para a nossa saúde. E os óleos essenciais, eles têm essas mesmas propriedades de um chá, só que de uma maneira muito concentrada. Então imagina, chá de boldo já não é gostoso. Imagina ter que tomar 25 xícaras desse chá para ter o mesmo efeito que você teria usando uma gota do óleo essencial. E por conta dessa concentração muito alta dos óleos essenciais, a gente tem que tomar um cuidado extremo a nível de intoxicação. Gente, entenda, não é porque um produto é natural que ele não pode ter um potencial de intoxicação. E quando eu falo intoxicação, é intoxicação grave, intoxicação a nível de óbito. É difícil? Muito difícil, principalmente hoje em dia, porque a gente já tem bastante informação sobre isso. Mas esse risco é um risco evidente, é um risco que existe, é um risco que está presente e a gente tem que ficar muito atento a isso quando a gente está falando de uso nos animais. Inclusive, para mim, pessoalmente, então, quando veio a oportunidade de falar um pouquinho, de trazer essas aulas gratuitas sobre aromaterapia, né? Para quem tiver aí interesse e quiser trazer isso para a vida, para a própria vida e a dos seus bichos, eu achei muito legal. Porque eu faço grupo, como a gente tem um produto que está na moda, então de uns 2, 3 anos para cá, o uso de óleos essenciais é uma coisa que ficou meio moda, né? Uma pessoa vai falando para outra, para outra, para outra, e a gente tem algumas empresas, grandes empresas aí, que trabalham no marketing multinível, ou enfim, uma venda direta, e que estão colocando cada vez mais os óleos essenciais no mercado, o que é ótimo, é lindo, é um tipo de tratamento mais natural, não quer dizer que não possa ser perigoso, pode. E o que me assusta é, por estar nesse meio, então eu participo, por exemplo, de alguns grupos de WhatsApp, de e-mail, né, de pessoas que gostam de óleos essenciais, e eu vou confessar que às vezes me apavora a gente ver a troca de receitas. Então, alguém coloca no grupo, eu tô com uma pessoa, um cliente com um problema X, o que eu faço? E aí vem 2, 3 pessoas dando receitinhas ali prontas do que a pessoa tem que fazer, de qual que é a diluição, qual que é a concentração, que óleos usar. E muitas vezes eu vi isso em relação a bicho. Então, pessoas que não são veterinárias orientando um animal a ingerir X ou Y óleo essencial. E aquilo me dava taquicardia, porque não é assim que funciona. Um animal ele também pode ingerir um óleo essencial. Inclusive, nós temos, outro dia eu trabalho parte de nutrição também, e aí conhecendo um novo suplemento veterinário de uma marca relativamente famosa, eu achei super legal, porque eles têm óleos essenciais na formulação de um suplemento alimentar. Os óleos essenciais, eles podem agir como suplementos alimentares. Olha que coisa linda. Só que tem a maneira certa de fazer isso. Tem a concentração correta de usar isso na vida dos nossos bichos via oral. Então, quando eu via numa mensagem de WhatsApp uma pessoa receitando dar tantas gotas do óleo X para esse animal, eu queria
meu Deus, eu quase morria. Eu tinha um mini infarto, porque não é assim que funciona. Todo mundo pode ser aromaterapeuta do seu próprio animal, mas alguns usos dos óleos essenciais, ou seja, algumas vias de administração, precisa do acompanhamento veterinário. Entenda isso. A não ser que você compre um produto. Como um produto, nós temos então na Aromaterapet produtos para fazer a limpeza dos dentinhos, certo? Você pode usar? Pode, porque ele já está na concentração, ele já está na dose certa, ele já está todo preparado para você fazer esse uso diário, se for necessário, por um período. Mas se você está fazendo em casa alguma coisa, você precisa, tudo que a gente vai ingerir, tudo que a gente vai consumir demais, lembra? A quantidade do produto que você usa pode fazer mal. Tudo que é em excesso pode fazer mal. Então, muito cuidado com essas receitas prontas. Por isso que a gente achou super importante trazer as aulas para vocês entenderem que não é assim tão simples. Alguns cuidados precisam ser tomados quando a gente está falando da saúde pet. A gente quer que faça bem, não que faça mal, né? Então, de novo, voltando ali, a gente estava falando do chá, dos óleos serem extremamente concentrados. Cuidado, não é para dar, já fique na cabeça, pega um papel, já anota, não dar óleo via oral para o meu animal, a não ser que você esteja sendo acompanhado por um veterinário ou por um aromaterapeuta que fez uma especialização, porque hoje nós já temos uma especialização em cuidados animais. Alguém que conheça a fisiologia dos animais. Fisiologia quer dizer como os tecidos, como os órgãos funcionam. Porque no caso da veterinária, gente, um gato funciona diferente de um cachorro que funciona diferente de um cavalo, que funciona muito diferente de um passarinho. As doses são outras. A maneira de aplicar são diversas. Cada doença, a gente vai atingir aquela doença de uma maneira diferente. E o mais legal para mim, né, é o que eu gosto, para mim me estimula muito, é que não existe um protocolo fechado. A gente tem que juntar um sintoma físico com uma característica emocional, a gente tem que entender o que está acontecendo ali no ambiente para conseguir achar o óleo essencial que vai ser melhor para aquele indivíduo. Então é óbvio que a gente tem alguns óleos, por exemplo, muito famoso, né? A gente tem uma lavanda. Uma lavanda, ela pode ser super relaxante. Então, para a grande maioria dos animais, ela vai ter um efeito relaxante super bacana, como para a maioria das pessoas. Mas você sabia que o óleo de lavanda, em alguns indivíduos, pode causar taquicardia? Mas, Carol, não é para relaxar? Devia acalmar o coração e não ter uma ação que cause uma taquicardia. Mas pode acontecer. Então, isso é super importante, a gente entender bem sobre óleo essencial, a gente ter pelo menos uma boa noção da fisiologia ou de como a pele, como o sistema olfativo dos animais funciona para a gente conseguir trazer uma terapia com segurança. Mas, Carol, lavanda não é relaxante? Como é que ela pode causar uma taquicardia? Ela causa, ele tem tropismo por esse tipo de tecido e ela pode causar esse tipo de alteração. Então, pode ser que em um animal ela vai, ou num humano, ela vai aumentar o ritmo cardíaco, no outro ela vai diminuir. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, sabe? Então, não é simplesmente pegar o mesmo óleo essencial, vai servir para todas da mesma maneira. Não é assim que funciona, não tem protocolo. Não tem protocolo. Então, a gente às vezes entra num curso querendo saber, eu quero um protocolo para tal problema. Olha, para a grande maioria pode funcionar, mas não vai funcionar para todos, muito provavelmente. Até porque algo que tem que também ficar claro para todo mundo, para você que é tutor de um pet, que uma doença, às vezes ela não tem uma só causa. Uma série de fatores podem estar relacionados com um problema físico. Para você ter uma ideia, 20% dos problemas de saúde é o potencial genético, 80% é o ambiente que a gente vive. E isso serve para você, humano, serve para os nossos pets. Então, vai da alimentação, como a gente já falou, vai do estresse, e várias coisas podem causar estresse, também temos tópicos aí sobre isso. Mas entenda que não existe um protocolo, não existem verdades absolutas também quando a gente fala de aromaterapia. E a aromaterapia, ela está sendo redescoberta todo santo dia. Agora, as indústrias farmacêuticas, elas têm um interesse muito maior sobre o uso dos óleos essenciais para resolver coisas que a gente já viu que os remédios tradicionais não estão resolvendo.
Quantos e quantos óleos essenciais estão sendo estudados hoje para tratar problemas sérios como câncer? Muitos. A gente tem vários óleos que têm potencial citotóxico contra a célula cancerígena. Olha que coisa linda. Então, quando a gente fala que o óleo essencial é uma coisa natureba, que não funciona, não, a gente tem a parte química e vamos chegar lá, tá? Mas, afinal, como é que agem os óleos essenciais? Principalmente nos animais. Então, se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, na natureza, então um animal selvagem ali, que não tem contato com os humanos, ele já teve contato com óleo essencial de alguma maneira. A gente começa isso da parte mais simples. Então, as flores. As flores, as plantas, né, aromáticas, elas não têm um odor característico? Muitas vezes esse odor, e aí a gente está falando do óleo essencial, que é uma molécula volátil, ou seja, são essas moléculas voláteis, ou seja, que se desprendem no ar, que são responsáveis pelo cheiro, o cheiro que a gente sente de uma erva, de uma flor. E muitas vezes esses cheiros, eles são ali colocados naquela planta ou produzidos para atrair uma abelha, para atrair uma borboleta, para atrair um passarinho, para ajudar inclusive na polinização dessas flores, dessas plantas, na sua reprodução. Então, os animais, mesmo os insetos, têm contato com óleos essenciais. Não é legal isso? Não é bacana? Né? Animais. Quando a gente fala do nosso animal ali, nosso cãozinho, né? Nosso cão, nosso gato. Quantas vezes a gente vai passear, vai lá numa pracinha, e aí você vê que o seu cãozinho está lá cheirando e ele escolhe um matinho específico para comer. Principalmente o pessoal fala, é porque ele não está bem do estômago. Tem uma certa razão. Muitas vezes ele procura aquele matinho especial, e que também não serve qualquer um, para ajudar o trânsito intestinal, para ajudar ele a se livrar de parasitas intestinais, para ajudar ele a se livrar de alguma coisa que não digeriu bem e ele está se sentindo incomodado. Então, e pelas enzimas que algumas plantas têm, a gente pode até falar em questão de elementos, né, moléculas químicas que essa planta tem, que vão fazer algum benefício para ele. Então, a gente está falando de animais domesticados, mas acontece isso na natureza. De um animal ferido, de um animal machucado, um animal que está com mal-estar, ele buscar uma planta específica para se sentir melhor, física e às vezes até emocionalmente, né? Quem nunca viu, a gente tem alguns documentários, né? E a gente tem uma bebida aí muito comum, uma bebida adocicada, que é a marula. A marula é uma fruta, na verdade, é uma fruta africana. E às vezes a gente vê vídeo na internet, a gente vê algum documentário dos animais buscando essa árvore da marula, comendo essas frutas, porque na verdade eles têm prazer também. Às vezes eles ficam embriagados, tá certo? Não, não tá certo. Mas eles estão vendo que eles buscam na natureza uma maneira de buscar bem-estar mesmo. Ou para sanar alguma dor, ou para sanar alguma necessidade ali que a gente não sabe qual que é. Mas eles estão na natureza buscando um alimento natural, uma fruta que está causando alterações químicas e físicas naquele corpo. Então, mesmo os animais selvagens, eles têm contato com os óleos essenciais de certa maneira, não os industrializados como a gente tem, mas seria como as 25 xícaras de chá que a gente tomou para ter um efeito calmante no estômago, um efeito benéfico no fígado, quando a gente exagera numa alimentação, eles buscam isso também, só que é a matéria-prima original, né? Então, no contato e na ingestão de uma planta. Mas os óleos em si, eles têm uma ação super importante que a gente chama de uma ação no sistema nervoso central do indivíduo. Então, a gente não falou que os óleos eles estão relacionados com o tratamento das emoções? A gente tem dentro do nosso cérebro, e aí todos os animais têm, evidentemente, é um sistema que pode ser mais ou menos evoluído, né, de acordo com cada bicho, de acordo com cada espécie, mas a gente vai ter ali o nosso sistema límbico, que seria o centro das emoções. Cachorro tem, gato tem, nós temos, cavalo, enfim, todos nós temos. E a ação dos óleos essenciais é direto do sistema límbico. É como se fosse uma ligação direta mesmo das vias olfativas com o cérebro. Então, a ação do óleo essencial, principalmente a ação inalatória, é extremamente rápida. É uma coisa praticamente milésimos de segundo. Então, a gente sentir um aroma e ele, de alguma maneira, mudar fisiologicamente as nossas células. Isso é real, isso acontece. Isso é químico, tá? Então, os sistemas, os aromas, que são essas moléculas voláteis, esses cheiros, né? Porque a gente chama de aroma a molécula. Mas o cheiro é a maneira que a gente reconhece essa molécula. E isso é legal porque
Tem pessoas que gostam de um cheiro, tem pessoas que não gostam. A mesma coisa com os nossos animais, porque está relacionado com memórias olfativas. Lembra? Memória está no cérebro. A memória olfativa a gente consegue ativar ou não através de um aroma. Olha a importância disso. Quem nunca sentiu um cheiro de uma comida e lembrou da avó? O cheiro de um bolo, ou o cheiro de um café, ou enfim. Só que a gente pode também ter emoções negativas relacionadas ao cheiro. Não é sempre emoção positiva. E tá tudo bem. Mas o importante é saber que um simples cheiro pode afetar a gente biologicamente, fisicamente, além do emocional. E a gente falando de afetar fisicamente, existe, gente, uma absorção dessas moléculas dos óleos essenciais a nível do sangue também. No começo a gente conversou sobre o tártaro, que podia ter contato ali com uma mucosa machucada, né? Quando a gengiva sangrava, aquele tártaro, aquela bactéria podia entrar em contato com o sangue e se espalhar de forma negativa, prejudicando o fígado, o rim, enfim, até as articulações. Quantos problemas aí de artrite, artrose relacionadas com tártaro? As pessoas não pensam nisso, mas ter uma boca saudável ajuda até as articulações, né? A mesma coisa com a aromaterapia. Então, um aroma que a gente inale, o aroma, lembra, são as moléculas que a gente inala, elas têm condição de penetrar, de serem absorvidas no sistema sanguíneo e dessa maneira levadas para o corpo inteiro, para ter contato aí com todas as nossas células do corpo, né? E isso acontece através de um sistema que a gente chama de chave fechadura. Então, cada molécula de óleo essencial, a gente vai ver que são várias, elas podem ter elas vão achar um lugar numa célula específica onde elas vão se ligar, onde elas vão se encaixar. E quando elas se encaixam ali, elas desencadeiam uma série de alterações físicas e além das emocionais diferentes, de acordo com o tecido onde ela tem tropismo, ou seja, do tecido que ela tem afinidade. Porque tem algumas moléculas que gostam do tecido cardíaco, mas tem outras que gostam só do tecido renal, por exemplo. Por isso que cada óleo tem uma ação diferente. Isso é bem legal. E a gente está chegando então na parte química. Deu para entender que não é feitiçaria? Deu para entender que não é uma coisa assim holística a nível de místico? Não, é química. A gente está falando de molécula química, a gente está falando de um remédio, só que é um remédio natural. E mais uma vez, por estar falando de um remédio, a gente tem que ter certos cuidados no uso desse remédio para não exagerar na dose, entende? E sabendo que os nossos animais são super diferentes em relação ao funcionamento do organismo, olha a importância de conhecer um pouco mais da aromaterapia para começar a praticar na sua casa, para praticar com segurança, né? Então a gente já viu que como os óleos eles são formulados, eles têm como ingrediente os mesmos ingredientes usados para formar o nosso tecido e o tecido dos nossos animais, ou seja, eles são biologicamente compatíveis, eles têm também várias funções terapêuticas. O que quer dizer isso, que eles têm funções terapêuticas? Que cada óleo essencial tem ali as suas moléculas, e são muitas, tá? A gente tem óleos essenciais com mais de 300 moléculas. A rosa, por exemplo, que é um óleo também muito conhecido, né? Só o óleo de rosas, ele tem mais de 250 moléculas. Cada uma dessas moléculas tem uma ação diferente. E isso é legal porque faz a gente entender uma coisa que é difícil para a maioria das pessoas, que é assim, Carol, como é que você está me falando que um óleo essencial pode ser... O óleo essencial serve para tudo? É um cura-tudo? É uma garrafada, né? Que a gente usa um produto e ele tira dor, ele tira inflamação, ele cuida de fungo, de bactéria, né? Sim, porque se ele tem mais de 300 moléculas e cada molécula tem um efeito diferente, ele pode sim resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês. Então, quando a gente fala de função terapêutica, terapêutica vem de terapia, do cuidar. A gente está falando que os óleos, eles podem ser analgésicos, ou seja, eles podem tirar dor. Ele pode ser anti-inflamatório, ele pode tirar uma inflamação. Ele pode ser mucolítico, ajudar a tirar muco em excesso. Seja um muco que está na parte respiratória, seja um muco que está em algum outro órgão, no estômago, intestino, enfim. Então, ele pode ser mucolítico, ou seja, tira o muco do sistema quando ele está em excesso. Hipotensivo ou hipertensivo, ou seja, ele tem a propriedade, ele pode aumentar ou diminuir a pressão arterial. Então, cada molécula vai fazer uma função diferente, cada um tem uma função mesmo.
E aí quando a gente pensa, você fala, ai, tá viajando, essa moça aí, ela tá falando muita bobagem. Não tô falando bobagem. Se a gente pensar num remédio de farmácia, geralmente a gente tem no medicamento 3 ou 4 moléculas no máximo. Tem medicamento que é uma molécula só, mas alguns chegam até 4 moléculas. E a gente está falando aqui de um óleo essencial que pode ter mais de 300. A gente viu a rosa aí que tem 250 moléculas. Você não acha que ela serve para muito mais coisa do que um remédio que você compra na farmácia que tem logo 2 moléculas? O potencial terapêutico, ou seja, o potencial de cuidar de um óleo de rosa é muito maior do que qualquer coisa que você compre na farmácia alopática. De novo, a gente tem que usar com cuidado, a gente tem que usar com conhecimento, mas qualquer pessoa pode ser uma terapeuta do seu cachorro, do seu gato, do seu passarinho, do seu cavalo, do seu bicho. Todos nós podemos, desde que a gente tenha conhecimentos, pelo menos o básico, que é o que a gente está conversando aqui. A gente está te introduzindo num mundo novo para você entender a importância de aprender um pouco mais, para a gente usar com segurança, né? Então a gente viu aí que as moléculas elas têm cada uma função diferente e além de elas terem uma função diferente, as moléculas químicas dos óleos elas têm famílias diferentes. Sim, elas têm famílias. Então a gente pode falar de grupos funcionais, né? Então cada família de moléculas é como se fosse uma família mesmo. Então, aquelas moléculas com afinidades, aquelas moléculas que são parecidas na sua composição química, então elas podem ser monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, ou seja, podem ser aldeídos, podem ser ésteres, podem ser álcoois, né? Elas podem ter várias classificações diferentes e cada uma funciona de uma maneira específica. Então a gente precisa às vezes conhecer melhor essa parte química para entender que um óleo vai ter uma ação X ou Y no organismo. Isso é importante. Então é importante a gente trazer esse conceito para vocês. Não quer dizer que a gente tem que decorar tudo, porque é difícil. Você acha que eu sei os 250 componentes que o óleo de rosa tem? Não, eu não sei. Inclusive, quem mexe com aromaterapia, eu já te falo, já te digo, tem que estudar todo santo dia. Acabei de comentar que diariamente a gente tem avanço a nível de pesquisas nesse assunto. Todo dia a gente tem uma novidade. E a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo para saber até o potencial daquele produto específico. Né? E quando a gente fala ainda de animais, aí tem um agravante ainda maior. Porque, na verdade, a gente não tem muitos estudos científicos sobre o uso dos óleos essenciais especificamente em animais. A gente tem muito estudo do óleo essencial in vitro, ou seja, a gente tem os experimentos que são feitos dentro de laboratório e nem sempre aquilo que funciona ou não funciona numa placa ali dentro de um laboratório, aquele efeito não é o que acontece realmente no organismo vivo. Então, muito da prática que a gente tem na aromaterapia é realmente isso, é a prática que a gente vê ali no animal que realmente acontece. Então, a nossa prática clínica, o uso de um remédio, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar tão certo assim. E tá tudo bem, desde que a gente use dentro dos padrões de segurança quando a gente pensa em animal, em pet, né? Então, a gente tem aí várias moléculas e a gente sabe que várias famílias funcionais e a gente vai ter ali moléculas de geraniol, de linalol. Então, é importante, pelo menos essas mais famosas, a gente entender um pouquinho qual que é a ação dela. Então, o linalol, o que ele faz? Ele é analgésico, ele tem tropismo pela pele. Entender um pouquinho dessas moléculas vai ajudar você. Na falta de um óleo específico que você queria, você pode achar um outro óleo que também tem essa mesma molécula, uma concentração legal, que vai te dar um efeito similar. Porque existem milhares de óleos essenciais. Ninguém consegue ter todos. Não é um produto barato. Muito pelo contrário, alguns óleos são extremamente caros, né? E a gente não consegue ter tudo. Mas se eu entender qual que é a família química dele, muitas vezes eu consigo achar um substituto que vai me dar um efeito muito parecido. Por isso que é importante a gente entender de química. Como é importante a gente entender disso também na hora de fazer uma mistura de óleos essenciais, que a gente chama de blend. Então, muitas vezes a gente junta alguns óleos essenciais de acordo com aquilo que a gente quer atingir de resultado, né? E aí eu vou dar um exemplo bem prático. Gerânio. Gerânio é um óleo que o pessoal fala é o óleo da mulher, ele tem várias características puxadas assim mais para o feminino e ele tem diversos benefícios terapêuticos.
E aí você pega a palma rosa. Não faz sentido a gente juntar esses dois óleos num blend, numa mistura de óleo essencial. Mas, Carol, por quê? Os dois não são ótimos? São maravilhosos. Só que a família deles é muito parecida. As funções e as moléculas químicas, eles têm moléculas químicas muito similares. Então, se eu usar só um ou só o outro, vai dar o mesmo resultado de eu misturar os dois. Então, não tem sentido, entendeu? Você vai estar jogando dinheiro fora, você pode estar gastando desnecessariamente usando óleos que vão ter o mesmo efeito. Entende? Então é por isso que é importante a gente saber um pouquinho da química, a gente entender que realmente são moléculas químicas com funções específicas e diferentes, né? Aí eu vou trazer para você um exemplo. Eu acabei de falar que eu mesma não consigo lembrar dos 250 moléculas que tem no óleo de rosa. Então a gente traz aqui o alecrim, óleo essencial de alecrim, que é o alecrim verdadeiro. Então olha que bacana, ele pode ser analgésico, antibacteriano, antifúngico. Ele tem efeito ali anti-inflamatório, antisséptico, ou seja, serve para a gente limpar, para a gente desinfetar, antiviral, cardiotônico. Então, tudo que é tônico, ele tem a ver com dar mais vida para um órgão. É um tônico daquele órgão, ele vai dar mais vida mesmo, vai melhorar a ação daquele órgão. Né? Então, ele pode ser cardiotônico, ele pode ser colerético, ou seja, o óleo de alecrim, ele ajuda a secretar bile, por exemplo, que é uma função super importante aí no organismo para a digestão funcionar também muito bem. Ele pode ser um desintoxicante, ele pode ser digestivo, ele faz um controle de incontinência urinária, ele pode ser hiperglicêmico, ou seja, aumentar a glicemia. Ele tem uma ação também sobre a pressão arterial. Ele pode ser litolítico. O que é isso? Ele dissolve pedra urinária, gente. Olha que legal, quantas pessoas com problema urinário que podem fazer um uso de uma coisa mais natural para se livrar desse problema. Sem esquecer que é muito importante também nesses casos mexer na alimentação. A gente sabe que tem alguns alimentos que influenciam na formação desses cálculos, né? Na vesícula urinária. Ele pode ser mucolítico, ele pode agir no sistema neuromuscular. Então, imagina, neurotônico, de novo, é um tônico para o cérebro, ele estimula o funcionamento do cérebro, ele é um estimulante da adrenal. Quanta coisa legal um simples óleo faz. Ele é tão legal que muitos produtos da aromaterapia a gente traz o óleo de alecrim, principalmente aqueles para pele que a gente precisa de cicatrização. Então, no limpa orelhinha a gente tem o óleo de alecrim, no balme de patinhas, cicatrizante, patinhas e cotovelos, que a gente pode ter ali uma fissura, uma rachadura e penetrar fungos e bactérias, a gente tem o óleo de alecrim e alguns outros produtos também, porque a gama de coisas maravilhosas que ele faz é enorme. Então a gente consegue, com um único óleo, às vezes, fazer muita coisa. Você não precisa ter 300 óleos na sua caixinha. Às vezes, com pouca quantidade, você conhecendo bem esses óleos, você consegue resolver diversos problemas. Isso é muito legal, né? Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado essa nossa primeira aula sobre o uso dos óleos essenciais e acompanhe a gente nas próximas.